Adorado neste santuário, minha vida é este santuário. Jesus, tu és adorado neste santuário, minha vida é este santuário. Oh Pai, faz o céu descer aqui, tua glória sobre mim. Oh Pai, faz o céu descer aqui, tua glória sobre mim. Jesus, tu és adorado neste santuário, minha vida é este santuário. Jesus, tu és adorado neste santuário, minha vida é este santuário. Oh Pai, faz o céu descer aqui, tua glória sobre mim. Oh Pai, faz o céu descer aqui, tua glória sobre mim. Vem, me leva além, ao nível mais profundo, pra que eu possa viver mais da tua essência, mais do teu poder. Vem, me leva além, ao nível mais profundo, pra que eu possa viver mais da tua essência, mais do teu poder. Sejam todos bem-vindos ao nosso último dia de palestras das nossas conferências da Conexão 2030. Um planejamento estratégico planejado pela Igreja de Deus na América Latina, pensando em 10 anos, até 2030, aonde a igreja quer estar. E nós estamos aqui em 5 palestras, 5 conferências das 5 áreas específicas da estratégia 2030, Conexão 2030. E no primeiro dia nós tratamos sobre a grande conexão com a pastora Mariane. Vimos como o trabalho missionário é importantíssimo, como a missão da igreja é fundamental nestes últimos tempos, e as estratégias que foram realizadas estão sendo realizadas dentro do Departamento Nacional de Missões. É fantástico ver na palestra anterior o que Deus está fazendo nessa área de missões. No segundo dia, a segunda palestra, nós tratamos com o Dr. Expedito de Mello, ouvimos sobre a formação integral
no Departamento Nacional de Educação. O que a igreja está desenvolvendo? Quais estratégias a igreja está desenvolvendo para a formação de novos ministros, para a formação dos nossos ministros atuais, a continuação dessa formação. É bom demais ver a importância que a igreja dá para a educação. A Igreja de Deus é uma igreja muito séria e nós vemos essa importância dentro da área educacional. E você não pode deixar de conferir essas palestras anteriores. No terceiro dia, veja só, com o diácono Paulo Sá, nós tivemos aqui uma grande aprendizagem sobre o desenvolvimento integral da família. Uma instituição de Deus, a família, aonde os novos cidadãos estão sendo formados, crianças que precisam ter a sua formação, as suas emoções, toda uma saúde psicoemocional bem estruturada. E é na família que esta formação ali está presente. E a importância que a igreja está dando para o desenvolvimento integral da família é extraordinário. Você precisa conferir nas palestras anteriores. No quarto dia, na quarta palestra, com a pastora Veranilda, fomos informados sobre a necessidade da incidência pública, política e social. A incidência pública, a presença da igreja na comunidade, mas não só a presença da igreja na comunidade e no movimento político, na influência das decisões políticas do nosso país. Não somente a sua presença, mas também o seu envolvimento em transformação social. A sua presença é fundamental da igreja na sociedade, mas não só a presença, mas um mover de transformação na sociedade. E nós vimos isso com um movimento que a Basque tem feito, junto com a pastora Veranilda e junto com as igrejas locais, com seus trabalhos sociais, que vai além de uma mera assistência. É bom demais e é formidável ver os trabalhos que as igrejas locais têm realizado nos seus distritos, as suas supervisões regionais. Você faz parte disso e nós vimos todo este movimento da Igreja Nacional, da Basque, fazendo a incidência social ser uma realidade no nosso país e na nossa denominação. Agora hoje nós temos uma palestra linda, desafiadora. Mas eu quero aproveitar aqui agora para que você, se você não viu os vídeos anteriores, que você coloque na sua agenda, hein? Coloca aí na sua agenda para você ver todos os vídeos anteriores, os quais nós falamos aqui, a primeira, a segunda, a terceira, a quarta palestra, porque são conhecimentos fantásticos para que você, líder, pastor local, possa continuar fazendo um trabalho ainda mais relevante com os conhecimentos e você venha se inspirar com todas as informações que tivemos nas palestras anteriores. E se você ainda não é inscrito no canal, queremos pedir para você agora, se inscreva no canal, dê a sua curtida neste vídeo e nos vídeos anteriores, veja os vídeos anteriores e se foi edificante para você, se foi transformador, também dê a sua curtida lá, coloque assim, eu gostei, né, aquele joia, se inscreva no canal, ative as notificações, mas compartilhe também, faça os seus comentários lá embaixo, nas palestras, porque assim o YouTube entenderá que essas palestras são relevantes para outras pessoas e essa mensagem será divulgada para muitas outras pessoas. Então faça parte dessa rede de propagadores da mensagem de Deus e de mensagens de qualidade. Que você compartilhe com seus membros todas as palestras para que eles tenham conhecimento. Que você compartilhe com seus líderes de departamento essas palestras que foram ditas aqui, que são áreas importantíssimas, repito, áreas estratégicas da Conexão 2030, um planejamento latino-americano, porque a igreja vai com um só propósito, vai numa só direção, para até 2030 a igreja crescer de forma relevante neste mundo, proclamando o reino de Deus. Aleluia! Glorifique a Deus neste momento, coloque aí os seus comentários, faça participante deste momento, dessas palestras, dessa conferência agora, no dia de hoje, porque hoje
a nossa palestra promete. A nossa palestra hoje é fantástica e muito desafiadora, porque o tema serve para você e para mim, pastor. Para você que deseja estar no ministério pastoral. Você que está fazendo parte do ministério pastoral. A palestra de hoje é muito edificante para nós especificamente. Uma palestra onde tem como tema o cuidado pastoral. Cuidado pastoral é importantíssimo. Hoje, para fechar então o ciclo dessas palestras, nós temos essa palestra inspiradora. E se você está conosco aí, se você está presente conosco, não é possível que você vai estar somente vendo a palestra. Eu gostaria que você fizesse um comentário aí embaixo, porque você vai ficar até o fim, hein? Você vai ficar até o fim dessa palestra, você não vai sair por nada, porque essa palestra é para você. Você vai escrever aí no comentário hashtag, né? Aquele jogo da velha, hashtag vou até o fim. Hashtag vou até o fim. Escreve aí agora, hashtag vou até o fim, porque você vai até o final dessa palestra receber um conhecimento maravilhoso e transformador para o seu ministério. E para essa palestra temos o Bispo Francisco José. Bispo Francisco José é bacharel em teologia, bacharel em psicologia, especialista em psicologia clínica, especializando em avaliação psicológica. Um ministro e diretor preparadíssimo para essa área. Ele ainda, nessas formações acadêmicas, ele além dessas formações acadêmicas, ele é pastor da IDB Centenário em Campina Grande, Paraíba. Está sendo representante da Paraíba, este estado tão maravilhoso, tão lindo, Paraíba. Eu tenho sangue paraibano, minha mãe é paraibana, amém. Bem, nós aqui agora vamos para a nossa palestra e eu sei que você está ansioso para ela. E agora eu deixo a palavra com vocês, com o Bispo Francisco José. É contigo. A graça e a paz, meus amados irmãos e minhas irmãs, pastores e pastoras da Igreja de Deus no Brasil. Hoje estamos juntos para podermos estar pensando sobre o tema do cuidado pastoral, né? Dentro da programação na Conexão 2030, nós temos uma área específica voltada para o cuidado pastoral. E aqui nós já agradecemos a Deus e a liderança da igreja por pensar e por incluir dentro da programação da igreja para os próximos 10 anos uma área específica voltada para o cuidado pastoral. A nossa gratidão ao Bispo Divino e a toda a liderança da igreja pela confiança de estarmos fazendo parte desse grupo de irmãos que estão trabalhando nesta área. Em março de 2021, convocados pelo Bispo Divino, um grupo de 13 pessoas estiveram reunidos por cerca de 2 meses para estar trabalhando, estudando o programa que veio da América Latina, né, do cuidado pastoral, para adequar esse programa à realidade brasileira. E então as propostas que vamos estar conversando com os irmãos hoje, ou o programa que vamos estar apresentando para os irmãos hoje, é fruto dessas reflexões, destas reuniões, dessas conversas com esse grupo de irmãos que durante esse tempo esteve reunido para tratar dessa temática. A temática do cuidado pastoral é uma temática que ao longo dos anos, ela de alguma forma sempre esteve presente na vida e na história da Igreja de Deus. No entanto, o que está se propondo agora é algo mais profundo, algo mais organizado, e vem para estar suprindo uma lacuna, um espaço que estava vazio ao longo desses anos, que era um cuidado específico aos homens e às mulheres que têm dedicado suas vidas ao exercício do ministério. Nas palavras do apóstolo São Paulo, na sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 3, no verso 1, quando Paulo nos diz que excelente obra almeja quem almeja o episcopado. E sem dúvida essa verdade
ela é muito real, creio eu, na vida de todos nós pastores que servimos ao Senhor no ministério da Igreja de Deus. Então, é com base na importância que tem o pastor para a igreja, o pastor que está na linha de frente, o pastor que está ali em cada congregação, em cada igreja local, em cada cidade, né, em cada município desse imenso país que é o Brasil, pregando o Evangelho sob condições as mais adversas, né, dando fruto e fazendo com que o progresso da igreja seja notório nesse país. Então é com esse olhar que nós apresentamos com muita alegria esse programa que está proposto para os próximos 10 anos ser implementado, de forma que nós possamos estar tendo um olhar especial para esta realidade. É um convite a que todos nós pastores possamos ter abertura para receber esse programa, para que possamos estar compreendendo, entendendo o que o programa está trazendo e apresentando, para que nós possamos ter um cuidado pastoral realmente efetivo, né, e com uma realidade no nosso país e no nosso ministério aqui no Brasil. Nas palavras do pastor Andréas Miranda, pastor da nossa igreja, da Igreja de Deus em Houston, ele diz o seguinte: os pastores estão muito solitários e precisam ser pastoreados. Alguém que os ouça, alguém que os acompanhe nos processos, alguém que lhes mostre o caminho, alguém em quem confiar, sem fingir nem competir, alguém que ore com eles. Então, a perspectiva do cuidado pastoral que nós vamos apresentar, que está dentro desse programa, é um programa que chama, né, os pastores para uma realidade de uma necessidade que todos nós pastores temos, de sermos acompanhados, de sermos acolhidos, de sermos mentoreados, numa perspectiva de crescimento e desenvolvimento pessoal. Então é assim que nós queremos, nesse momento, começar a apresentar para vocês o programa. Vamos estar mudando aqui a nossa tela para que você possa estar acompanhando a nossa apresentação do programa. Aí está. Então, esse programa que tem como tema, né, programa de apoio a pastores, pastoras e suas famílias. Faz parte da área estratégica Cuidado e Desenvolvimento Ministerial, que está proposto aí na visão 2030 para os próximos 10 anos estarmos trabalhando. Acreditamos que desenvolvendo o ministro, a igreja se desenvolve. Com essa perspectiva, um olhar mais atento às demandas e às necessidades que esse pastor traz, que essa família pastoral traz. E é uma característica desse programa porque ele tira o olhar somente da pessoa do pastor, mas ele engloba, né, toda a família pastoral. Então nós acreditamos que esse pastor, eles estão sendo desenvolvido, né? A igreja também se desenvolve. O programa tem como visão pastor restaurado, pastor saudável. Então esse pastor que ele está sendo acolhido, ouvido, escutado em suas demandas e suas necessidades, ele tem uma vida mais saudável e consequentemente o seu ministério vai também ser mais saudável. A missão do programa é acolher e promover a restauração de pastores, pastoras e suas famílias. Aqui há um entendimento de que quando nós acolhemos essas pessoas nas suas necessidades, né, nós temos condições de dar uma contribuição significativa para que o próprio ministério se desenvolva. O público-alvo do programa são as famílias pastorais da Igreja de Deus no Brasil. Bom, o objetivo do programa é assegurar o bem-estar dos ministros e suas famílias. Nesse sentido, oferecendo-lhes acompanhamento ministerial, programas de proteção, mentoria, assim como recursos para o seu desenvolvimento pessoal e ministerial. Nessa ideia, né, de assegurar o bem-estar dos ministros e suas famílias, passa por esse olhar atento, né, a
a esse pastor, a sua família, as suas necessidades mais básicas e, sobretudo, oferecer a ele uma condição para que ele possa receber mentoria, para que ele tenha orientação para enfrentar e para encarar os desafios ministeriais que surgem. Como nós estamos vivendo esse tempo, o tempo da pandemia nos trouxe ensinamentos muito ricos nesta área. Como nós precisamos uns dos outros, como nós precisamos de pessoas próximas a nós que possam nos ajudar a superar tempos difíceis. Nós temos para essa área de trabalho 5 eixos de trabalho que nós passamos a apresentá-los aos irmãos nesse momento. Nós temos um primeiro eixo de trabalho que nós estamos chamando de atenção ao casamento e à família pastoral. Nesse primeiro momento, significa pastorear de forma especializada o ministro, seu casamento e sua família. Ou seja, é dar uma atenção especializada a esta área da vida do pastor e da sua família. Uma atenção ao casamento, quantos problemas de relacionamento com os filhos e as questões voltadas para as demandas familiares que são cada vez mais urgentes em nosso contexto. E aqui salientamos que no contexto da Igreja de Deus, especificamente, nós temos contexto de famílias que são diferentes, porque nós vamos ter pastoras que são solteiras, nós vamos ter pastores que são viúvos, pastoras que estão exercendo o ministério pastoral e necessitam deste acolhimento e deste apoio especializado. Uma segunda área de trabalho seria a previsão ministerial. É uma área, meus queridos irmãos, que ela é muito delicada. Aqui a ideia não é que haja uma interferência, mas sim orientação. Aqui a ideia é de formar uma cultura financeira saudável que facilite a previsão, investimento e aquisição. Aquisição, por exemplo, da casa própria. Quantos ministros estão há tantos anos no ministério, ainda não têm a sua própria casa. A ideia aqui é de que se possa orientar nesse sentido, para que essas pessoas possam, debaixo de uma orientação especializada, pensar sobre essas questões. Tá? O ponto número 3, ou o eixo número 3, diz respeito ao credenciamento. A ideia aqui, nesse sentido, nós entendemos que o credenciamento é um trabalho específico das regiões e das supervisões da igreja. Nós entendemos que o grupo do cuidado pode fazer acompanhamento, pode motivar e pode orientar os ministros para que eles possam concluir seu processo de credencial internacional. Nesse sentido aqui, a ideia é mais de acompanhamento, de motivar e de orientação nesses processos. Tá? Um quarto eixo que nós estamos chamando aqui de superação pessoal e familiar. Aqui é uma perspectiva de que o ministro ele pode ir além na sua questão pessoal, tanto nessa questão dos estudos, como na aquisição de uma nova profissão, na busca de melhorias para a sua vida nesse sentido, não só do pastor, mas como também da sua família. Aqui o programa ele tem um olhar que ele vislumbra toda a família, de motivar que essa esposa possa estudar, que ela possa estar envolvida em algum programa de profissionalização, daquilo que ela tem, algum tipo de vocação, que ela tenha desejo de realizar, e aí nós podemos estar ajudando e fomentando orientação nesse sentido. E por fim, o último eixo de trabalho seria a transição ministerial saudável. Aqui seria a perspectiva de ajudar com que esse pastor, desde o início da sua carreira até o final da sua carreira, ele tenha um acompanhamento para quando ele chegue no final da carreira, ele possa ter uma transição saudável, menos traumática, menos problemática no sentido da palavra, mas que isso seja feito de forma saudável. Então aqui é ajudar a desenvolver uma cultura ministerial com ênfase na orientação e na transição saudável do ministério. É a perspectiva de saber que a nossa carreira ministerial, que ela vai ter um momento em que nós vamos ter que passar o bastão. É mais ou menos essa questão. É ajudar nesse processo para que nós possamos passar o bastão de forma saudável. Bom,
Dito isto, apresentar essa questão dos eixos de trabalho, nós passamos agora a apresentar algumas propostas para cada um desses eixos. E nós esperamos que essas propostas elas foram trabalhadas, algumas delas têm sido ainda trabalhadas, e elas estão em aberto, elas não estão fechadas totalmente, mas são direções que nós já temos para que nós possamos estar iniciando o trabalho. Então vamos apresentar por área. Então, na atenção ao casamento e à família, nós temos algumas propostas. A primeira proposta seria que nós temos 80% dos pastores brasileiros que eles sejam assistidos por um núcleo de cuidado pastoral especializado. Meus queridos, se nós chegarmos ao final dos 10 anos, né, havendo uma previsão aí de que o aumento do número se hoje somos cerca de 1.200 pastores, daqui a 10 anos esse número vai ser um pouco maior, né? Nós temos 80%, né, dos pastores brasileiros envolvidos e alcançados por um núcleo de cuidado especializado. Uma segunda proposta seria a realização de simpósios nos distritos sobre a temática do cuidado. E aqui nós entendemos que por meio da informação, de fomentar cada vez mais informação precisa por meio da nossa liderança, da coordenação nacional do cuidado, das coordenações estaduais e regionais que serão estabelecidas, nós termos encontros que possam estar fomentando as informações e divulgando o programa nesse sentido. Uma terceira proposta seria a implantação de núcleos de cuidadores nos distritos. E por que nos distritos? Porque o distrito é o ponto mais próximo do pastor local, com o pastor local. Na nossa administração, os distritos têm o primeiro contato com os pastores, são os mais próximos dos pastores. Por isso que a nossa ideia do programa é trabalhar de forma muito forte junto às lideranças dos distritos, porque nós entendemos que esse contato com os pastores é mais próximo e mais efetivo. Uma quarta proposta, e ela está em todos os eixos de trabalho, é uma coleta de dados nacional para que nós possamos ter um perfil ou uma radiografia da pastoral brasileira. Ou seja, irmãos, quantos pastores estão pastoreando em zona urbana e zona rural, quantos filhos, quem tem casa própria, eles estão ligados a algum programa de assistência ou de previdência, algo dessa natureza, para termos uma ideia dessa radiografia, dessa condição dos pastores de um modo geral. Nós precisamos muito do apoio dos irmãos quando lançarmos essa coleta de dados. Já estamos trabalhando no formato dessa coleta de dados, vamos precisar muito do apoio de cada um de vocês. E por fim, um acompanhamento para casais e famílias, né? Temos aí um acompanhamento especializado, caso haja uma necessidade, nós temos meios para podermos acompanhar essas famílias pastorais de forma especializada. Bom, com atenção ao casamento e à família, estas são as propostas que estão no nossa direção nesse momento. Não significa dizer que possamos incorporar mais algumas propostas, rever outras e estarmos assim de forma dinâmica trabalhando esse processo. Com relação à previsão ministerial, nós teríamos aí como uma primeira proposta, que já é o que já existe, e quando fomos pensar nessa questão do programa, nós não partimos do zero. Nós entendemos que temos algumas coisas que já estamos fazendo e elas devem ser aproveitadas e incorporadas no programa. Uma delas é o seguro pastoral, que nós já temos há alguns anos e tem funcionado de forma muito efetiva no contexto da Igreja de Deus no Brasil. Uma segunda proposta seria 80% dos pastores que eles tenham cobertura social, ou seja, que eles estejam ligados ao INSS ou a uma previdência privada. Os pastores que trabalham, eles já estão de alguma forma ligados à previdência. Os pastores que só trabalham no ministério, já é também normativa da igreja para que eles estejam inscritos na previdência social do país, para que nós tenhamos cobertura para os tempos difíceis e as adversidades que surgem no nosso contexto de vida. Uma terceira proposta seria ampliar o ministério biocupacional. Aqui nós entendemos que há uma necessidade de que nós possamos, nesse programa de educação dos pastores, que os pastores
possam adquirir ou se preparar, né, para estar adquirindo uma profissão, né, nesse sentido, para que nos tempos difíceis nós tenhamos alternativa. E aqui faz parte dessa questão da educação continuada, do aprendizado. Nós não vamos perder por aprender ou por estarmos engajados em uma tarefa nova ou adquirindo um conhecimento novo que possa ser usado no próprio ministério, ou se não no ministério, em tempos de adversidade, como nós estamos vivendo agora na pandemia, onde nós tivemos queda de renda em nossas igrejas, pastores tiveram que se desdobrar de alguma maneira para complementar renda, para poderem honrarem seus compromissos, pagarem suas contas, e nós entendemos que há muitas diferenças no nosso país com relação a essas questões. Então, nesse sentido, os pastores estarem prontos para quando essas ocasiões chegarem, é muito importante e significativo isso. Uma quarta proposta seria a mobilização para a aquisição da casa própria, para aqueles que não têm, né? E aqui seria uma proposta de orientação, né, para que os pastores possam ver meios de financiamento, e aí nós temos um grupo especial, um núcleo especializado dentro do cuidado pastoral, que possa fazer esse tipo de assessoria para que os pastores possam adquirir, se assim desejarem, a sua casa própria. E por fim, dentro desse eixo, nós temos ainda aí a questão da coleta de dados nacional, né? E aí passando por essa questão também desses itens anteriores, para sabermos quem tem casa própria, quem tem a profissão, que nível educacional você está, para que nós possamos fazer esse cuidado de forma mais efetiva. Com relação ao credenciamento, as propostas vão basicamente naquilo que já está muito posto, que é a formação teológica, e nós temos aí, na nossa palestra com o Bispo Expedito, ele apresentou todo o programa da educação, né, para esses próximos 10 anos, e aí fomentar cada vez mais essa questão da educação teológica, seria a educação continuada, né? Aqui é muito importante isso, porque muitas vezes nós concluímos uma etapa e paramos ali. É importante que nós possamos entender que o conhecimento ele é dinâmico, ele não é estático, inclusive o conhecimento teológico, no sentido de que ele, na aplicação dele, né, os tempos estão mudando, e a aplicação desse conhecimento, ele também muda, e nós precisamos estar antenados com essas questões para podermos servir melhor ao Senhor. Por isso, a necessidade de educação continuada, que é um processo que deve estar presente na vida de todos nós. Uma terceira proposta seria a descrição da função pastoral e o perfil do pastor deusiano. Qual é a função que faz esse pastor? Qual é o seu perfil? Embora nós possamos, isso pode parecer muito óbvio, mas para muitos não é tão óbvio assim. Muitos têm uma ideia muito romantizada do ministério, né? E quando chegam no ministério, enfrentam enormes dificuldades porque não compreendem a demanda da função pastoral. E aqui nós entendemos claramente que os pastores são chamados e vocacionados por Deus, né? E eles já, ao estarem no ministério, eles não aprendem a ser pastor no seminário, fazem um curso de pastor. Eles são vocacionados e são chamados, e eles são então orientados através do estudo para fazer melhor e exercer melhor a vocação. Mas temos uma descrição de perfil, nos ajuda a podermos servir melhor e a exercer melhor o nosso próprio ministério. E por fim, né, a nossa coleta de dados, né? Nesse sentido, ela vai estar presente em todos os eixos, porque nós queremos aqui saber que nível, que grau ministerial, a sua questão educacional, você estudou até que série, fez que curso, e aí isso vai nos ajudando a termos um perfil mais adequado da nossa pastoral. E aí, o próximo eixo é a superação pessoal e familiar. Aqui, como proposta, nós temos a possibilidade de orientar os ministros e suas famílias sobre as oportunidades acadêmicas que devem aproveitar. Né? Aqui é apresentar o pastor e a sua família: olha, vocês podem seguir por esse caminho, há essa e essa oportunidade. E hoje, meus queridos irmãos, com tanta dinâmica hoje do ensino mudou muito, e a pandemia veio para trazer um formato que já existia, mas com a pandemia o formato EAD foi absolutamente estabelecido e fincou suas bases
bases para não mais sair. Então, há uma infinidade de cursos que tem no formato EAD e outros formatos que podem ajudar a fomentar a vida e a carreira do pastor e de suas famílias. Uma segunda proposta seria fomentar uma cultura de educação continuada para o ministro e sua família, ou seja, continue, terminou uma graduação, vamos fazer um outro curso, uma pós, uma coisa profissionalizante, de forma que nós possamos estar sempre em movimento nessa direção. Obviamente que a ideia aqui não é promover uma corrida desenfreada pelo conhecimento com o fim do conhecimento, mas de nós estarmos dando uma dinâmica na nossa vida que vai nos ajudar a servir a Deus melhor e termos uma condição melhor em tempos difíceis. Uma terceira proposta seria por meio de um gerenciamento de recursos que possam apoiar o desenvolvimento acadêmico dos ministros e suas famílias. Uma proposta que estamos pensando que nós podemos ajudar nessa questão, né, para que recursos específicos de repente podemos ter recursos específicos para fins específicos no sentido de essa demanda familiar, essa demanda do pastor, este curso, eu não tenho recurso para fazer, quero fazer o curso, mas não tenho recurso. Como é que nós podemos fomentar, adquirir recursos para que possamos ajudar a promover, né, esses cursos para esses líderes e para suas famílias. Uma outra proposta seria promover, né, encontros distritais para as famílias pastorais. Por que encontros distritais? Porque tornamos a dizer, o distritos é aquele primeiro contato, então é ali que a vida acontece de verdade. Assim como com relação à cidade, ao Estado, a vida acontece nos municípios, no nosso contexto de igreja, a vida acontece nos distritos, na verdade. Então, é com essa perspectiva que nós pensamos que seja muito importante, né, a figura do distrito nesse nosso contexto. Por fim, o nosso último eixo, que é a transição ministerial saudável, nós temos algumas propostas nesta área, e seriam, né, acompanhamento da carreira ministerial, e aqui essa pessoa, ele adentrou no ministério, exame para exortador, ministro ordenado, vai chegar a ser bispo, e ter um acompanhamento desde o início da sua carreira até o final dessa carreira. Uma outra proposta seria a avaliação do exercício ministerial, que de forma periódica fazer uma avaliação, como que está o andamento, como que está o desenvolvimento, né? As metas foram alcançadas, né? Os planos foram atingidos, né? De forma que essa orientação ajuda, né, para que esse pastor faça melhor o seu trabalho. Uma outra proposta seria promover, né, a abertura de espaços ministeriais e apoio a novos pastores. E aqui, meus amados, os pastores mais experientes têm um papel fundamental nesse contexto. Na verdade, nós precisamos muito dessa relação, dessa coisa intercambiada, né? Pastores mais experientes com pastores mais novos, numa troca de vivências, de experiência, que possam formar novos pastores em várias áreas, plantadores de igrejas, educacionais, pastores que vão estar, pastores na área de evangelismo. Então nós temos uma infinidade de possibilidades, né, que podem ser alcançadas por meio dessas iniciativas. Uma outra proposta seria sensibilizar e treinar ministros sobre a importância da mentoria. Aqui, irmãos, é muito importante, porque nós não temos uma cultura de mentoria, ou de sermos acompanhados, ou de termos uma abertura para essas questões. Nós somos muito fechados, nós temos muito receio de poder estar compartilhando, né, algo de nossas vidas para um grupo de pessoas, ou algo dessa natureza, ou mesmo para um amigo, né? Mas a ideia aqui é que nós possamos construir uma cultura de que nós precisamos de mentoria, precisamos de outras pessoas. Alguém já disse que nós precisamos de Deus, e é verdade, mas nós
também precisamos de pessoas. E nesse sentido, pastores, né, são muito solitários, muito sozinhos. E aí, às vezes, somos muito fechados ali na nossa solidão, não compartilhamos, sofremos sozinhos. E aí, a ideia aqui é de que possamos ter uma cultura que nos ajude a podermos estar mais próximos, mais juntos e crescendo e aprendendo com as experiências um do outro, numa troca, né, muito especial. E aí a mentoria nos ajuda muito nesse sentido. Bom, dito isto, apresentamos agora um cronograma de trabalho para os próximos 10 anos, né? Aí, como é que nós pensamos essa possibilidade desse cronograma? 2020, 2021, para nós foi o ano que nós chamamos aqui de estruturação do programa, ou da rede de cuidado. Primeiras reuniões, primeiros contatos, estamos aí fomentando a questão da equipe de trabalho, né, olhando o programa, adequando o programa à realidade brasileira. Isso foi feito nesse período 2020 e 2021. 2022, 2023, a ideia é que nós possamos ter a implantação do programa nos distritos e estados e regiões, e 40% dos distritos que eles sejam alcançados. É uma meta, irmãos, bem ousada, porque nós estamos já em 2022 e nós estamos fomentando ainda ou trabalhando a questão da equipe que vai trabalhar, mas nós acreditamos que é possível que nós possamos fazer essa etapa nesse período. 2024, 2025 seriam 50% dos distritos alcançados. Você pode parecer que a meta de 10% ela pode ser uma meta pequena, mas levando-se em consideração as dimensões do país, as enormes dificuldades que nós temos em vários setores, nós preferimos metas mais simples, mas que elas sejam possíveis de serem atingidas. 2026, 2027, 60% dos distritos alcançados. 2028 a 29, 70% dos distritos alcançados. 2030, 80% dos distritos alcançados. E aí ainda em 2030 nós temos um momento para fazermos a avaliação do programa no formato em que ele se apresentou. Bom, irmãos, basicamente é isso que nós temos para apresentar para os irmãos, e desde já a nossa gratidão a Deus por esse tempo juntos. Precisamos muito de pensar nisso de uma forma a médio e longo prazo, por isso que o programa está sendo feito para ser estabelecido no período de 10 anos, para que nós possamos efetivamente fazer esse programa funcionar na nossa igreja, para que nós tenhamos um tempo melhor, pastores melhores, famílias melhores, e que nós possamos ter um crescimento saudável e sustentável da nossa igreja nesses próximos anos. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Nós queremos para um momento de oração, para que nós possamos estar orando pelo programa, orando pela implementação do programa, orando pela liderança da igreja, pelo grupo que vai estar sendo formado para trabalhar nesse programa. Teremos um grupo que vai estar a nível nacional coordenando o programa. Nós vamos ter núcleos em todas as regiões, em todos os estados e distritos. Por isso precisamos muito contar com o seu apoio, com a sua oração. Deus abençoe a sua vida. Vamos estar juntos nesse programa, vamos estar juntos, né, na Conexão 2030, nos unindo, porque o programa, os eixos, eles foram, apesar de forma separada, mas eles estão integrados para que o crescimento da igreja seja um crescimento verdadeiramente sustentável e viável para esses próximos anos. Oremos ao Senhor, que Deus abençoe sua vida. Muito obrigado, Bispo Bruno, por essa sua forma de apresentar. Muito obrigado, Bispo Divino. Obrigado a você, pastor e pastora. Vamos juntos para um tempo de aprendizado e um tempo de muito trabalho, mas certamente um tempo de muita vitória na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe sua vida. Oremos juntos ao Senhor. Pai bendito, Pai bondoso, muito obrigado pelo teu amor, por tua graça, por tua infinita misericórdia. Nós pedimos que o Senhor esteja abençoando, ó Pai amado, o programa da tua igreja para esses próximos 10 anos, ó Senhor. Que o Senhor esteja tomando a frente, que o Senhor esteja suprindo necessidades, levantando recursos, ó Pai amado, materiais e humanos, para que os programas sejam implantados e estabelecidos. Que o Senhor nos ajude e o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do seu Santo Espírito. Deus abençoe a todos.
todos, em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Bispo Francisco, pela sua palestra, pelo seu conhecimento e todo o empenho que o senhor tem tido dentro desta área importantíssima, aplicando os seus conhecimentos da área de psicologia aplicada, os seus conhecimentos ministeriais para cuidar das famílias pastorais e dos pastores tão necessitados dos nossos cuidados. Nós vemos pastores depressivos, solitários, nós recebemos notícias de pastores que suicidam nesses últimos tempos. E aqui está a menina dos olhos da igreja nesses últimos tempos. O cuidado pastoral, cuidar daqueles que cuidam das pessoas. É fantástico ver este cuidado que a igreja está tendo de colocar a atenção nesta área, e o senhor, Bispo Francisco, é muito importante para a igreja e para este ministério. Que Deus abençoe a sua vida e continue prosperando tudo que o senhor está realizando no reino de Deus nestes últimos tempos. Bem, aqui você percebeu que os eixos da área de trabalho dentro do cuidado pastoral envolve tudo que é casamento, família, envolve o que é ministério, o aperfeiçoamento acadêmico e profissional do ministro, a importância que se dá para cuidar da parte da aposentadoria, o cuidado quando se vai fazer a transição ministerial daquele obreiro, e este obreiro precisa ser cuidado. Não podemos admitir, e a igreja não tem admitido isso, de um obreiro já antigo que dedicou sua vida ao ministério, de pegar a sua malinha e simplesmente ir e não ser cuidado mais. Não, a igreja dá importância e ela tem pensado inclusive nestes pastores biocupacionais, porque a realidade dos últimos tempos não tem sido fácil para a igreja e são grandes desafios. Nós aprendemos demais no dia de hoje e nós estamos esperançosos. Tem gerado esperança ao nosso coração e também ânimo. Então, pastor local, líder e você que tem o desejo de entrar no ministério, ânimo, porque a igreja tem olhado para você. Você, pastor, não é importante ou valorizado pelo que você faz. Claro que nós pensamos nisso também. A denominação tem pensado nisso também, mas você é valorizado por quem você é em Deus. Que Deus continue abençoando a sua vida, pastor, pastora, trabalhando no ministério. E hoje nós chegamos então ao final da nossa palestra e você vai escrever aí nos comentários: ah, que pena! Já acabou! Mas você vai glorificar a Deus também, dizendo: fui muito edificado. Escreve nos comentários, escreve aí no conteúdo aí das mensagens lá embaixo. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva. Se você ainda não curtiu este vídeo, curta. Participe das palestras aqui neste canal. E não se preocupe, porque ainda teremos outras palestras, ainda teremos outros conteúdos. Por isso que é importante você ativar aí as notificações. Aí um símbolo de um sininho, ative para que você receba todos os conteúdos aí relevantes para o seu ministério aqui neste canal Igreja de Deus Oficial. Então, antes de ir para o fim desse dia, dessa palestra, dessa conferência, terminou, mas a programação ainda não terminou, nós queremos deixar um aviso importante para você. Assembleia Nacional de Ministros, Força e Coragem. Estamos atravessando os tempos mais difíceis em mais de um século. Tempos de lutas e desafios, mas não estamos sozinhos. Continuamos lutando o bom combate. Em outubro estaremos juntos, chorando com os que choram, sorrindo com os que se alegram, nos levantando com mais força e mais poder. Os que esperam do Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam.
Assembleia Nacional Igreja de Deus no Brasil, 20 a 22 de outubro, em Goiânia. Assembleia Nacional. Se faz sentido para você este slogan, força e coragem, se você acredita neste slogan que é necessário para estes últimos tempos, para a nossa vida ministerial, para o nosso dia a dia, para estes últimos tempos desafiadores, não só para a igreja, mas para toda a comunidade mundial, então você vai escrever aí hashtag força e coragem, comenta, participa. Não é possível, ministro, homem de Deus, mulher de Deus, você está aqui olhando esse vídeo e não está participando. Então escreve aí hashtag força e coragem. Amém? Nós então estamos agora finalizando a nossa programação e nós agradecemos a sua presença, a sua participação, o seu envolvimento em todas essas palestras, em todas essas conferências transformadoras, edificantes e de grande informação para inspiração ao nosso trabalho local como pastores e como líderes locais. Que Deus abençoe a sua vida, nós agradecemos a sua participação, agradecemos estar presente aqui junto com essa liderança, essa distinta liderança que faz a diferença nos últimos tempos, glorificando a Deus e fazendo a missão dentro da igreja e fora da igreja, fora das quatro paredes, cumprindo a Missio Dei. E nós agora, para finalizarmos, nós queremos deixar este momento especial, final, com o Bispo Divino Eterno, o nosso superintendente nacional, para fazer os últimos agradecimentos, trazer uma palavra importante a você e nos dar a bênção especial como líder maior no nosso país, na nossa denominação. Bispo Divino Eterno. Olá, pastores e pastoras da Igreja de Deus no Brasil, que alegria poder me dirigir a vocês. Estamos aqui retornando de volta de São Paulo, depois de uma programação muito especial, onde nós recebemos aí os missionários urbanos e um grupo de missionários americanos. Quero agradecer a cada um que participou desse evento, agradeço também aos palestrantes, agradeço ao reverendo Bruno Mariano pelo trabalho, pela excelente forma como ele vem conduzindo essas palestras. Eu tenho certeza que conhecer a visão da América Latina nos ajudará a caminhar e a conseguir bons resultados para a Igreja de Deus no Brasil. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Um forte abraço em nome do Senhor Jesus.